Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pumpcast. É isso aí, galera. E nesse episódio a gente fala de um tema muito interessante que é sobre o mercado de luxo. Show! Bom, vamos lá. Então estamos com dois convidados especiais aqui. Eu vou começar pelo Michel. O Michel ele é empresário, personal trainer, especialista em performance com atuação voltada ao mercado de luxo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Perfeito, obrigado, Caio. Obrigado, Pedro. Vamos que vamos. É isso aí. A gente também está aqui com o Demis Brito, que ele é advogado tributarista, atuou muitos anos como conselheiro julgador do Ministério da Fazenda e trabalha também com alta performance no esporte esportivo. É um cara de alta performance mesmo, né, velho? Obrigado, Pedro, pelo convite, Caio, e a satisfação de estar participando aí com o Michel, né? Michel entende bem de performance de luxo. Acho que o bate-papo aqui nosso vai ser bem interessante. E o nosso tema é se conectando com o mercado de luxo. Se você tem ou atua no segmento que você precisa falar com essas pessoas, hoje esse podcast aqui ele vai ter vários insights de como que você pode ir encurtando o seu caminho para se conectar com a pessoa certa. Fechou? Fechou. Vamos lá? Fechou, vamos lá. Bom, gente, vou deixar um pouco aberto aqui, querer ouvir um pouco de vocês, de onde vocês vierem e onde vocês estão hoje aí, de forma resumida, até para o pessoal entender um pouco mais sobre vocês. Perfeito, eu começo aqui então. Vamos lá, Pedro. Eu cheguei em São Paulo aqui mais ou menos 10 anos, com já o intuito de trabalhar em uma academia de luxo. Nessa academia eu permaneci por mais ou menos 6 a 7 anos, né? Então adquiri toda a experiência lá sobre atendimento, eh, focar nos detalhes. Depois eu recebi um convite para trabalhar num hotel também de luxo, um hotel magnífico aqui em São Paulo, 6 estrelas também. Lá eu desenvolvi grandes projetos, criei toda a jornada do hóspede, jornada do residente, né? Porque nesse hotel também tem um residencial. E permaneci ali por mais 2 anos, ainda atendo lá alguns clientes. E agora estou lá com a Academia Six também, contribuo lá com o grupo e seguindo em diversos Vai muitas projetos. coisas, né? Carro blindado Poxa, também, né? Aplicativo. aí veio segmentando, devido ao network, assim. Então hoje eu participo também de uma empresa de carros blindados, né, com chofer, bilíngue, é uma transporte de luxo também muito legal. Tem uma empresa de wellness, tem o Cresce também. Então, devido ao network, eu indiquei muitos clientes, né, poderosos assim, para comprar apartamentos de milhões. E, cara, aí, devido à minha quantidade de vezes de eu realizar isso, eu falei, pô, eu vou tirar o Cresce também, né? Eu vou participar, então eu também quero uma fatia Esse mercado, desse né? mercado. Exato. Então, eu já dei muitas tacadas boas aí também. Legal. Isso aí. Show demais. E você, Demis? Bom, vamos lá, né? Até estranho chamar um advogado, né? Não que o advogado não tenha performance, enfim, não é o caso, Olha que né? tem muita, né? Tem muita performance, inclusive, né? Assim, eu vou tentar resumir para vocês. Eu sempre, desde criança, sempre fui dedicado ao esporte, né? Então eu tenho essa mentalidade esportiva. Eu fui atleta de natação, enfim, tenho uma alimentação, então é algo que eu apliquei na minha vida. Eu sou um advogado tributarista, trabalho com estruturação de grandes empresas, tive uma jornada, escrevi algumas obras, inclusive tem até o Instagram, vou deixar o arroba aí, Opa. demis.brito. E a gente já Vocês vai podem. deixar no link da descrição, viu? Isso, já pode até conhecer um pouco mais sobre o que eu faço. Mas eu me sinto até contente de participar desse bate-papo, porque está relacionado parte da minha vida com esse lifestyle, com treino, com performance. E eu sou um pouco da água, né? Então tem desenvolvimento aí de kitesurf, de wakeboard, que é uma coisa que a gente vai ficando mais velho, né? Não vou falar a idade, mas enfim, mas está bem conservado. Tá Ah, bem, cara, não, tá bem, esse cara, daí tá tá bem. bem pra caramba, meu. E, e na verdade a gente segue nessa performance, né? Porque a performance ela não está relacionada somente à questão do esporte, não é o esportista do fim de semana. Eu levo uma vida bem regrada, não só alimentação, como atividade física, porque eu ainda, como se diz, né? Eu estou rodando ainda, né? E quero rodar muito mais. Mas eu acho que o bate-papo vai ser bem interessante, vai ter Legal. bastante É a coisa para constância, né? é a constância. E vocês vocês que vivem esse mercado, a gente também, a gente hoje atua em mais de 30 segmentos diferentes, tanto na área de marketing, tanto de tecnologia, a gente vê a distinção de mercados e de público, né? Principalmente construção civil. Hoje a gente trabalha, por exemplo, com janela anti-ruído.
que Sim. é referência no, essa empresa é referência a ter no Ação no Brasil, e a gente vê um público de alto padrão e a gente vê que os costumes são diferentes. O que que vocês veem aí, esse caminho de conectar com esse público? Para quem ainda não tem esse network, para ele começar a criar, como que vocês veem esse caminho? Tanto na área de cada um aqui. Eu acho, Pedro, que independente da área, eu acho que esse cara que ele quer seguir esse caminho, ele tem que frequentar bons ambientes. Eu acho que ambiente é a palavra-chave aí para ele fazer conexões, né? Eu escutei uma frase, do meu antigo chefe, bem básica, tá, gente? Se você frequenta o, a padaria do Zé da Esquina, você só vai conhecer os caras do bar do Zé da Esquina. Então, se você frequentar grandes restaurantes, bons ambientes, né? Academia. Academias, que hoje em dia acho que a academia está sendo o carro-chefe aí de você fazer boas conexões, né? Tem exemplo na academia onde eu treino e eu presto meu serviço, empresários fecham negócio na sala, negócio de milhões, entendeu? Então, eu acho que a todo momento você está disposto a conhecer alguém que vai te ajudar, que vai te estender a mão, que vai abrir o seu olhar, né? Então, acho que é isso, cara. Bons ambientes é o segredo Já é o pro. caminho. É, eu vou fazer o contraponto, né? Com certeza, é Acho isso. que a ideia é essa, a gente sempre fazer um Fazer. contraponto, não é? Eu penso o seguinte, você olhando na internet, eu já vi diversos cursos de networking, você vai ter acesso às pessoas, enfim, minha vida prática, na prática, as conexões, que eu penso, isso não é uma realidade, não precisa ser absoluto. Mas, primeiramente, você tem que ter um posicionamento, você tem que ter uma história. Quando eu digo história, você tem que ser um bom profissional, prestar um bom serviço, ter uma empresa. Esse é o primeiro ponto, né? Então, você tem que ser real. Quando você se conecta com pessoas também reais, que estão alinhados ou alinhadas, né? Tanto faz, com os objetivos empresariais, eu entendo que você tem que criar uma relação de proximidade. Então, hoje é muito comum em alguns eventos em uma determinada região de São Paulo, enfim, isso não vem ao caso, troca de cartões, vendas forçadas. Enfim, o mercado, quando a gente fala de mercado de luxo, eu falo do empresário de alto rendimento, né? Fazendo uma analogia. É um empresário que já conquistou, já subiu operações bilionárias. Então, ele tem uma visão 360 das pessoas que Se se aproxima. aproximam dele. Então, eu tenho essa ressalva. Eu acho que, primeiramente, tem que ter um posicionamento, você tem que ter uma história, não basta simplesmente. Eu vejo muito, eu vou em determinada academia, eu vou em determinado evento. E no final do dia, não vai dar muito certo, porque você pode até distribuir um cartão seu, mas esse cartão seu não vai ser uma conexão real. Ele é vazio. E a gente vive do quê? A gente vive de conexões reais. E aonde perdura os grandes negócios, as grandes conexões, aí nasce até as amizades. Bom, Legal. então já posso colocar um Pode colocar. contraponto, porque Não, eu não. acho que você colocou aí que o mercado de luxo é um mercado esperto. É um Sim. cara bem vivido, já passou por várias coisas, por várias situações. O que que você acha que o mercado de luxo está vacinado? Que é justamente a pessoa, quando ela não vive esse ambiente, ela vai lá, quer vender demais, ou ela tá pensando só visando o dinheiro. O que que você vê que o mercado de luxo tá vacinado? Tipo assim, pô, não chega desse jeito na pessoa, porque senão vai. Eu acho que são vários elementos, né? Você consegue detectar fácil, né? Ele já chega mais com uma postura mais agressiva de venda, Ou, já né, che- com muita conversa, é o charlatão, né? é o charlatão, o famoso É o charlatão. famoso charlatão. Eu posso te ajudar. E, e aí a gente entra naquela questão que eu falei agora há pouco. A pessoa bem-sucedida, a pessoa que já performou na vida dela empresarial, enfim, ela já tem uma leitura corporal. Então ela já sabe mais ou menos ali quem é de verdade e quem não é. E aí também volto novamente na questão da distribuição de cartões. Então eu penso, eu já fui em alguns eventos, eu sequer me apresentei. Aí você fala, mas não é network? O que você vai fazer? Não, fui no evento, cumprimentei as pessoas, e por coincidência, um amigo do amigo, a gente acabou se conectando em outro momento.
Então não é que eu estou desvendando as conexões, né? Mas eu entendo dessa forma, isso é uma opinião pessoal do que eu vivo, que as conexões elas têm que serem reais. E o mercado de luxo já conhece isso. Legal, bacana É, essa pergunta. Pode dar, não, a resposta vai ser. eu acho que isso eu concordo com o Demis plenamente, tá? Construir uma história. Talvez a rede social, né? O cara do network, o cara que quer fechar um negócio com você, vai apenas validar você na sua rede social. Falar, poxa, o Michel realmente é isso, né? Eu acho que a rede social serve para validar um serviço, né? Um negócio que você tá para fechar aí. Legal. Que é Bacana essa totalmente. pergunta. Desculpa, Pode falar. só para finalizar esse trecho, falando de validação de rede social, que é totalmente oposto. Você pega a rede social, posta um determinado carro, uma determinada marca, uma casa, e todos sabem que uma determinada, eu falo determinado porque a gente não pode taxar, né? A gente não, enfim. E às vezes a casa é alugada, o carro é emprestado. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas o mercado de luxo ele percebe isso, porque você vai fazer uma validação Tem curto prazo. social da pessoa e vamos lá, o que essa pessoa já fez? Então aparece repentinamente uma foto, um carro, enfim, ali fica vazio, né? Então É o famoso faz sentido, é né? o faz sentido. Isso é um ponto aí que realmente, que muitas vezes as pessoas se emocionam, acham que vai ter o carro, vai alugar um carro, vai chegar de uma forma e às vezes não quer transparecer a realidade. E muitas vezes é com a realidade que você se conecta com o padrão. E Exato. uma situação na prática. Situação na prática essa. Em alguns eventos que tem um incentivo de você fazer essas conexões, já teve algumas vezes que só como que é seu nome? O que que você faz? Toma meu cartão. E ali a pessoa olha de repente o cartão, ela não está interessada no seu serviço ou na sua empresa, enfim. E acaba naturalmente pela própria postura corporal dela já descartando. Então você vê que aquilo também não é real, É. né? Então assim, tem que tomar muito cuidado, não é só vou fazer network a qualquer custo, vou conquistar as pessoas, vou frequentar bons lugares. Se fosse tão simples assim, você se enfeita, coloca uma corrente de ouro, né, um medalhão, compra um carro, Pois é. aluga um barco e não é bem isso, né? É É um isso. Ainda pouco bem que o diferente. luxo agora deixou de ser ostentação, né? E o que Eu que você tô, acha que é? Que você eu acha que acho que mudou hoje em disso? dia, por quê? Que eu acho que eu acho que hoje em dia são experiências, né? Eu acho que agora quem tem essa condição quer exclusividade, Repertório. repertório, estrutura igual, é Eu acho que diferente. dentro do que tu tava falando, a mentira não se sustenta, né? A gente já viu negócios acabando por conta de tava tudo bem e do nada ver o empresário, ele sentiu exatamente o que foi. É uma faísca. É uma Ele faísca, percebe uma que faísca. já gera desconfiança, já remete a alguma coisa, alguma experiência que ele já teve. E é bacana essa pergunta, Pedro, que conectou com a que eu ia fazer. Você comentaram um pouco do que não fazer, mas como que a gente faz para criar conexões reais com essas pessoas? Então, a partir do momento que pô, eu acabei de conhecer alguém na academia, como que eu crio uma conexão real? Vocês têm algumas estratégias, algumas coisas? A gente, por exemplo, usa bastante, pô, chama para podcast, para conversar, faz um churrasco com É, amigos e tenta chamar a pessoa. Como que vocês usam isso para manter essa conexão e ampliando ela? exatamente, cara. Eu acho que um exemplo aqui que eu posso dar é sobre um consultor de imóvel, né, de luxo. Então ele não vai conseguir fazer uma venda de um imóvel de milhões no, na, na primeira na Na primeira primeiro no encontro, primeiro né? encontro, correto? Então ele vai jogar tênis com o cara, ele vai jantar com o cara, então ele vai fazer algumas, criar algumas situações, deixar essa amizade mais próxima para depois fechar o negócio. Uhum, Acredito eu, né? Ninguém gasta milhões com qualquer um da noite pro dia. totalmente. Um exemplo. Né? Eu acho que, primeiramente, seja interessante, não interesseiro. Hum, Legal. É o primeiro ponto. Aí tem o retorno da minha fala, que são conexões reais. Eu também vou dizer como eu faço, né? Que também não é uma regra, mas que é assim. Eu, primeiramente, eu me conecto com a pessoa não investigando o que a pessoa faz. Eu acho que todo mundo quer fazer negócio, eu acho que você tem que se conectar, mas também não pode viver 100% nisso, né? O que a pessoa faz, você se aproximar das pessoas somente com esse interesse, você tem que se conectar. Eu me conectando com as pessoas, isso eu tenho 100% de taxa de conversão, né? Vamos falar de conversão agora.
que eu me aproximei de algumas pessoas e as pessoas, em dado momento, eu não sabia o que a pessoa fazia, a pessoa também não sabia o que eu fazia, e foi criando uma relação, houve uma proximidade. A pessoa, pô, realmente você faz isso, você tem aquilo, pô, eu não Que sabia é, que você que é o era, nosso caso, que é o né? nosso Eu acho que caso. é, sei lá, 4 meses, 5 meses depois que eu fui saber que ele é advogado. É, Acho que a gente cria uma amizade, um vínculo que, na maioria dos meus grandes amigos, às vezes até aluno que me contrata, é, eu nem pergunto o que o cara faz. Tá ok, depois, né, a gente vai ficar sabendo. É uma construção. É, Construção. um outro exemplo. Eu já tenho um relacionamento até, a gente já viajou junto em casa de amigos, enfim. Eu nunca, e eu tenho intimidade com o Michel. Considero o Michel como amigo, a gente tem outros amigos em comuns. Eu nunca cheguei para o Michel e falei, Michel, me apresente um cliente seu ou me apresente alguém que você conhece. Mesmo sabendo que ele tem um relacionamento de alto padrão. Então, eu acho que as coisas acontecem naturalmente, que vai, que vai totalmente, é assim, o que se vende hoje de você fazer relacionamento de venda, né? Então, eu não sei se eu estou desvendendo o que eles vendem, mas eu acho que na prática, que é vendido, eu pelo menos eu não aplico, nunca apliquei e não tenho interesse também em chegar nas pessoas. Eu acho que existe conexões E e o, as conexões geram bons negócios e boas amizades. e o que você falou de seja interessante e não interesseiro é muito legal, porque o ser interessante é que pessoas de alto padrão, elas geralmente elas têm performance na áreas delas, né? Isso, Seja no âmbito empresarial, seja no âmbito individual. E essas pessoas gostam de se conectar com pessoas que trazem novidade para elas, que perfeito. fazem coisas diferentes, que têm o que ela não tem. Porque também, se você começa a construir, mesmo que seja uma relação de, por exemplo, eu não sei o que você faz, mas se não tem construção ali de, tipo, pô, um tema interessante, ó, o que que você vê em relação a esse mercado, o mundo como está acontecendo, você acaba ficando ainda assim no estágio raso, né? Exemplo prático. Você se conecta com uma pessoa de alto padrão. Quando eu digo alto padrão, não financeiro, de alta performance, um empresário que conseguiu ter sucesso na operação dele. A título de exemplo, eu tento me conectar com ele e vou tentar impressionar com um relógio, tentar impressionar com um carro, com vinho, enfim, com acessórios aí. Qual é a relevância? Ele olha, porque se ele já tem, que vai ao encontro do que você está dizendo. Então, por isso que chama-se conexão. É uma troca. O que que você faz? Ah, pô, eu te admiro porque você fez isso. Ah, eu te admiro porque você fez aquilo. Então tem que ter uma admiração recíproca. E no final do dia, as coisas acabam acontecendo. Legal. E ó, vocês dois praticam esportes, né? Em âmbitos diferentes aqui. Queria saber de vocês, quais são os melhores esportes para fazer network? Poxa, eu acho que diversos aí, acho, Pedro. Acho Não, os que melhores, assim, que você vê, que eu vi você citando tênis. E todo mundo é, fala, ah, pô, jogar tênis. Tem alguns três ali, uns top três ali eu que você vê de, acho que agora está sendo o pádel, né, o tênis. Inclusive, acho que inaugurou essa semana um clube novo ali na Faria Lima, com quadras de pádel e tênis, que a matéria que eu li era exatamente que vai ser o novo local de network. Mas assim, cara, academias de luxo faz total sentido. De novo, eu volto acho que ambientes legais. legal. É, Que assim, que o pessoal esteja cuidando, né, desse novo estilo de vida, né? Pessoal que cuida de saúde, empresários que valorizam, né, a saúde em primeiro lugar, é a conscientização, entendi. conscientização. Pádel no Brasil não é muito forte ainda, né? Eu morei no Paraguai e no Paraguai era muito forte. Por exemplo, no Paraguai era, aqui eu vejo assim, pádel e beach tênis são esportes similares, né? Mas tem uma lógica totalmente diferente. E lá, beach tênis era quase nada e pádel era o máximo. E aqui no Brasil, Tá pádel inverso. tá o inverso, mas eu tô vendo que o pádel Olha, agora tá chegando, tá né? chegando. E você, quais que são os Olha, esportes? eu acho o seguinte, eu acho que a gente pode tratar isso de forma macro, né? O esporte, porque o esporte ele te traz alto rendimento, ele te traz disciplina, sobretudo constância.
Eu acho, antes de eu seguir com o meu raciocínio, eu acho que eu vou ter que voltar aqui para falar só de network. Eu vou fazer algumas ressalvas, né? Você perguntou de modalidades, mas vamos pegar o seguinte contexto. A gente está falando de alta performance, alto rendimento. Não necessariamente uma academia, enfim, mas vamos tratar isso de modo abrangente. Toda pessoa que desenvolve um esporte, ela precisa de uma alimentação, ela precisa de uma certa disciplina, ter frequência, enfim. Agora, tem que ter um pouco de cuidado também, porque tem alguns esportes que vira moda, mas aí eu volto novamente. Quem já faz o esporte, ele também vai detectar a pessoa que está Por hype. tentando entrar no esporte por hype. Sim, sim. Então, exemplo, na academia. E eu já me deparei diversas vezes que você vê que a pessoa ela tenta entrar numa academia de luxo, mas você percebe que ela nunca treinou. A discussão não é se a pessoa está em boa forma ou não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo pelo comportamento dela. Então tem essa ressalva. Mas eu vou responder os esportes, né? O Michel bem colocou, vocês, enfim. Mas eu acho que o mundo esportivo, enfim, esportes aquáticos, eu faço kitesurf pelo Nordeste, já é um público diferenciado, não só pelo custo de viagem, enfim, mas é um esporte de rendimento. Então são pessoas um pouco mais velhas. Quando eu digo mais velhas, mais sêniores, né? Velha é muito feio falar que eu já tô Mais sêniores. mais sêniores, né? Então é um público diferenciado. Eu acho bem interessante. Kitesurf. Tem uma outra ressalva também, que o pessoal corre muito, né? Tem uma questão agora que está muito na moda, é corrida. Agora também é um desafio de Ironman. Todo mundo quer virar Ironman. E aí a questão de você detectar quem já está nisso, já fazendo prova há muitos anos, ele conhece quem quer fazer um Ironman, porque o público de Ironman, quando eu digo o público de elite ali, são pessoas É. de alto rendimento. Então você muda um pouco o perfil. Eu vou ter que voltar aqui para falar só de network. Isso daí Até isso porque é é uma, é legal. uma dedicação extrema, né? É Então, extremo. eu acho que essa pessoa tem que estar bem sucedida, assim, para ter esse tempo, né? Para essa dedicação por esse período. Legal Pra... que o que você comentou também fala sobre ser verdadeiro, né? Isso é Até no verdadeiro. esporte também é ser verdadeiro. Eu não tô lá só pelo hype ou só porque eu quero me conectar com as É, pessoas. Você vai ser então, detectado. Aham. exatamente. E eu acho que essa pessoa que busca só isso, talvez ela não vai conseguir entrar na comunidade. Que já está Você acontecendo não uma vai conseguir criar comunidade conexão, ali. né? Pois é. Legal. E, cara, eu tenho um primo meu que foi campeão de fisiculturismo. E a gente Ah, é? Pô, tem um cliente parabéns. aqui Que que bacana. também é dessa pegada, mas é justamente isso, tem esses pontos de assimilação. São pessoas que já têm uma trajetória, foram buscando objetivos, e aí eles foram chegando lá e um ponto que vocês trouxeram é que eu acho que isso reflete muito na empresa. Porque muitas coisas que um atleta de alta performance tem que ter, o empresário tem que ter também. Disciplina, constância, equilíbrio emocional, você brigar, e não importa o esporte. Se você tem que ter resiliência, tem que brigar com a sua mente. Lidar surpresa. Porque a sua mente ela vai estar pedindo para parar e você, não, tenho que continuar. E eu acho que isso daí foi muito top, esse elo. É, exatamente. Eu acho que o empresário que coloca a saúde em primeiro lugar, né? Como se fosse o ativo mais importante da vida dele, eu acho que esse cara ele vai saber tomar mais decisões mais sábias, né? Na empresa, né? Ele tá bem, então ele tá focado ali no trabalho também, saudável. Isso tem tudo a ver, não só com estética, tá? Mental também, tem diversos estudos. Acho que é isso, o cara tem que Mas ser. até a estética ajuda porque ela aumenta a autoestima, né? E empresário. Exatamente. Eu lembro quem que foi Você vai aquele. fechar o negócio, você tem que estar com a autoestima boa. Total. A gente conversou com o empresário que ele falou sobre as coisas que todo empresário Ah, tem. é Você verdade. que É é verdade, isso interessante daí. comentar. Mas, ó, um link disso que você falou um argumento que eu utilizo é o dinheiro é o que paga, mas a energia é o que vende. É isso aí. O dinheiro, ele é o físico, mas se você não tiver uma energia, se você não transparecer, a outra pessoa, ela não vai ter a confiança. E aí, até dentro disso, que o nome desse empresário que o Caio falou é um cara que eu admiro muito, que é o Edson Claro. Ele é um cara aí que
tá há anos na acústica no Brasil, e ele tem muito isso. Tanto é que ele tem 73 anos e o objetivo dele é, ele vai viajar para outros países, ele tem que, tipo, pegar 4 dias e nesses 4 dias ele vai andar 100 quilômetros de bicicleta. Então ele começa num ponto, termina no outro, e assim, o cara tem gás. Joga E futebol até hoje, joga trabalha com futebol cerveja. até Perfeito. hoje. Tem longevidade. E essa alta performance dele, que a gente estava falando aqui, que ele tem no esporte, essa constância, se reflete no trabalho dele. E é uma coisa que ele estava falando, eu estava numa conversa com ele, ele falou, Pedro, foi feita uma pesquisa com 600 empresários, e você sabe quais são os 3 pontos em comuns que ele tem, e de uma forma de 1 a 3? Aí eu fiquei pensando, tal, falei algumas coisas, aí eu falei, conhecimento, ele falou, boa, conhecimento é o segundo. Falei, pô, é, comecei a conversar com ele, falei, comunicação, relacionamento, que é isso que a gente tá falando, ele falou, também. Aí ele falou, o primeiro, eu comecei a testar, ele falou assim, o primeiro é autoestima. Se a pessoa não confia nela, se ela não acredita nela, ela pode ter todos os outros, mas ela não consegue avançar. É aquela pessoa que todo mundo tem aqui uma pessoa técnica que não sabe se relacionar. Que ela é muito boa no que ela faz, mas ela não consegue transmitir. Isso daí foi uma coisa que eu parei, eu pensei, falei assim, porra, tem tudo a ver. Eu nunca pensei que fosse autoestima, e autoestima é uma das coisas que É. mais mudam. Ô, Pedro, uma conta que não fecha. Uma conta que, pelo menos na minha visão, ela não vai fechar. É vendido o seguinte: se preocupe em trabalhar na sua operação. Para você ser bem sucedido, você tem que dormir 2 horas ou não dormir, tem que dar o sangue, tem que se matar para construir algo. Eu vou discordar de toda essa narrativa. Discordo totalmente, não vou concordar. Respeito quem fala o contrário, mas enfim, eu discordo. Eu vou explicar por quê. Você imagina o seguinte: você tem uma empresa. Uma empresa você tem que ter organização. Você tem times, você tem vendas, você tem horários, você tem métricas e você tem metas. Como que eu coloco essa empresa num patamar diferente? Se eu acordo às 8, almoço às 3 da tarde, vou dormir às 4 da manhã, não faço atividade física, que aí já começa. Eu não dou exemplo, mas isso já é uma outra questão. Eu mantenho essa rotina. Qual é a performance? E como que eu sou capaz, se eu almoço 3 da tarde, se eu como errado, se eu como açúcar, se eu bebo álcool, mas eu estou trabalhando 22 horas por dia? Aí a pergunta que eu faço para você, agora quem está perguntando sou eu vou te perguntar para você responder. Com uma vida dessa, é capaz de você, pessoa que leva isso, ela é capaz de otimizar toda uma operação de modo correto? Não, e eu te trago um exemplo real, eu mesmo. Eu sou muito workaholic, né? Então, tipo, trabalho, e aí são os pontos que lá atrás foram caindo, porque, tipo assim, não é a questão do quanto você trabalha, mas qual a eficiência que você tem. Então, por exemplo, uma das coisas que eu adaptei na minha rotina, por exemplo, eu tenho que treinar de manhã, porque quando eu treino de manhã, a minha cabeça, eu já chego aqui no segundo tempo. Entendeu? Eu já venci uma parte da minha vida, eu já estou acelerado. Outra coisa que vai se refletir é em processo. Se eu não organizar ou tentar otimizar mais a minha agenda com processo, não, pô, eu tenho que respeitar esse horário. Esse horário eu tenho que ir embora porque eu tenho esse compromisso. Eu tenho esse tempo porque eu tenho que fazer essa atividade dentro da empresa. Eu tenho que olhar para esse lado. Então, assim, um dos níveis no meu ver, para eu crescer, eu precisei ajustar essa parte. Então, o processo mudou tudo, porque com esse processo de rotina, você consegue ter mais saúde, você consegue ter mais longevidade, que longevidade não é viver mais, é eu estar bem. Eu estar aqui, que isso afeta na autoestima. Pô, já corri, já fiz isso, gera conexões, enfim. E também a gente conseguir ter o comprometimento de cumprir. Porque quando você tem uma agenda maluca, não, peraí que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te ligar mais tarde. Pô, não te ligo, gera uma frustração. Pô, o cara falou lá que ia me ligar e não me ligou, e aí? Qual que é a impressão que você vai ter? Então, assim, Exato. isso daí, essa pergunta que você colocou é uma coisa que eu me vi no passado e que eu venho ajustando na minha rotina porque eu vejo a importância de crescimento
E isso tem que partir de mim primeiro. E tem que, e Então, um tem, ponto disso é que a performance, as pessoas às vezes pensam em performance, parece que é fazer tudo mais, 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 mas a disciplina também é performance. A disciplina de parar é performance. Fala isso porque um problema que a gente tinha era a gente olhava para um olho e falava assim, mano, eu acho que a gente é viciado em trabalhar, não é possível. A gente fala assim, nossa, a gente é meta para ir embora. E a gente não batia a meta, era 10 horas, 11 horas, A gente meia-noite. gosta de E a gente trabalhar. aqui, a gente fala assim, velho, eu acho que a gente é viciado, não é possível, porque a gente tem horário para parar e continua. Só que quando você começa a entender que a performance não é só de trabalhar muito, e sim a disciplina dentro do trabalho também é performance, porque você tem que dormir bem, você tem que comer bem, você tem que fazer exercício, você percebe que as coisas vão se organizando. Que eu acho que é o que o Pedro tá falando. Quando você não é disciplinado e quando você não tem uma organização na sua vida, tudo é Exato. meio desorganizado. É, Quando você começa a organizar, parece que por osmo, a empresa é meio que um reflexo do dono. Então parece que a empresa começa a se organizar, parece que ela começa a tomar processo, você começa a pensar melhor e parece que as coisas começam a fluir mais. tanto é, Caio, que eu acho que a organização é desde quando você levanta da cama, cara. Né? Você arrumar sua cama, esticar ali seu edredom, né? Deixar a frente do seu travesseiro ali impecável. Eu sou esse cara assim, detalhista. Gosto de sair de casa, deixar organizado já cedinho. Gosto de tomar meu banho. Eu acho que a organização vem desde o início, vem de dentro de você, né? Às vezes, se eu entrar dentro do carro de alguém, eu já sei se o cara é organizado ou se não é. Uhum. ô Caio, se a pessoa não tem processo pessoal, como que ela implementa um processo dentro de uma empresa? A gente entra. A questão não é de trabalhar de menos ou trabalhar de mais. Você tem 7 dias da semana, é só você dividir. Como que você divide? Ah, mas o exemplo clássico é a pessoa que tenta fazer dieta e não consegue. Ah, eu vou comer bem. Ah, segunda-feira eu começo a fazer a dieta. Ela come lá, passa fome lá, enfim. Apesar que tem Monjaro hoje, né? As pessoas têm que É, se alimentar. manjaram, manjaram. Tem Eu Monjaro, consegui né? Manjaram, falar hein? que hoje em dia ninguém tá puro, É, cara. Que ninguém tá, isso? ninguém tá Daqui a pouco puro. não vai estar ninguém gordo Não, mais. você sabe que ninguém tá puro. É lente no dente, Monjaro, É tudo. Botox, mas enfim, mas faz parte. Mas é só para pegar novamente o raciocínio. Então, você come errado, você faz tudo errado, e como que você vai implementar esse processo dentro da sua empresa? Então, isso não é uma crítica, isso é uma realidade. Sim. E tem tempo para tudo. Senão, aí a pergunta que eu faço também novamente, vou fazer para o Caio agora. Ô Caio, como que você otimiza um time de venda? Você vai passar um começo, meio e fim para eles. Como que eles vão atingir uma meta? Uhum. A título de exemplo, se uma pessoa não tem um processo pessoal alinhado, Tem parâmetros, né? não tem parâmetros, como que ela vai ter um time de vendas campeão? Não, Campeão. não tem como, porque para você ter um time de venda com campeão, você vai precisar de processo e meta, principalmente. Porque E processo e meta para você cobrar o processo. incentivo, né? É incentivo. Se você não tem processo na sua vida, é aquela mesma coisa de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E você sabe que não funciona. Funciona. O time não pega isso. O time não Então, pega. você está tentando forçar o time a ter processo, mas naturalmente o time ele vai saindo aqui. E eu vejo, novamente, é o exemplo que o Pedro deu. A gente tentava implementar processos e aquele processo, sabe que todo mundo dá um jeitinho e não pega. Então é Agora, um processo rígido, né? Isso entra no comprometimento, e quando você tem comprometimento, consequentemente você tem constância. Porque Exatamente. é isso, é o que foi mudando, o que mudou para mim foi, não é o quanto que eu tô fazendo, mas eu tenho essa rotina, eu tô cumprindo cada etapa, e isso vai mudando a vertente. E é uma questão também, só para a gente finalizar esse bloco aqui a respeito de trabalho, né? A título de exemplo, entrando na questão de você vai implementar um processo. Se a pessoa não consegue colocar o processo que ela não para de beber ou para de comer açúcar, isso não é uma crítica, é um exemplo prático. uhum, Até onde eu vou chegar? Então, eu não consigo parar de beber álcool, eu não consigo parar de comer açúcar. Então, porque eu não consigo isso, eu vou conseguir ter uma performance muito alta. Então, isso entra até numa questão cognitiva e de força de mental também, né? Você não vai. Isso é minha opinião, tá? Não uhum. estou vendendo isso que é absoluto, né? Cada um tem uma opinião. Isso, na verdade, não é uma opinião tão forte, né? Isso é que eu avalio, eu tento levar essa vida, né? E também não posso colocar aqui também, eu tenho uma vida perfeita. Eu não bebo álcool, eu não consumo açúcar, mas de vez em quando ali a gente come uma vez outra açúcar, um pedaço de chocolate, enfim, mas nada reiterado. Mas eu
seguro para vocês que eu tenho um processo na minha vida de muitos anos. Então, não comecei um processo agora. Eu tenho um processo de todos os dias eu treino, eu tenho o mesmo horário para acordar, participo de várias reuniões, lidero o meu time e tudo acontece. E isso tenho programação de viagens, tudo acontece, tudo programado. Então, quando eu passo para o meu time é meu reflexo. Então, eu não tenho dor de cabeça em cobranças. Claro, a gente cobra, a gente quer sempre aumentar, mas os processos são cumpridos. É, e, e como eu já conheço o Demis aqui, realmente é o estilo de vida dele, tá? Tipo assim, É ele não, verdade. Não é da boca pra Não, não é fora. não, fake, não, não. não, não é fake, não. É, e não é nenhum sacrifício pra ele deixar de comer doce, é tranquilo. Tranquilo, ele já viu. É, ele adquiriu esse hábito. Ó, açúcar é punk, viu? Tipo, controlar açúcar é É, punk. Eu não como açúcar. Olha que isso daí é muita disciplina. Mas e entra E é uma exatamente construção, né? nesse ponto que você falou, porque eu não lembro agora que livro que é eu um vi, prazer, né, cara? É um mas prazer momentâneo. a força de vontade, a motivação, ela é um músculo também. Perfeito. Então, Isso. para você ser disciplinado, você precisa de força de vontade, para ir contra aquilo que o seu cérebro está falando para você e você começar a ser disciplinado. Então, se uma pessoa ela não tem um músculo bom de força de vontade para deixar de comer chocolate, para ter uma rotina, como ela vai ter esse músculo para ela fazer o que precisa ser feito na hora que não tem que Ah, não fazer? vai ser Como que feito. ela vai conseguir fazer as coisas que ela não quer fazer? Porque no mundo de negócio é isso, é fazer 90% das coisas você não quer fazer, mas você tem que fazer. Como essa pessoa vai ter esse músculo ativo se ela não consegue fazer isso na vida pessoal dela? Então, acho que linka muito isso. E até para ir no fim Posso desse. só colocar Pode ir. um outro contraponto que ficou marcado quando eu vi e tem tudo a ver com isso que a gente está falando? Eu vi um vídeo uma vez de um grande empresário, tipo, multimilionário. E aí ele falou uma coisa que eu achei meio, tipo, eu achei muito concisa. Que ele falou assim, cara, eu não contrato gordo. Aí eu fiquei tipo assim, É cara, bem interessante. A gente vai alongar Vamos lá, vamos lá. a gente vai alongar eu não esse tema. contrato gordo. Aí na minha cabeça eu falei, caraca, que é isso? Já é preconceito? Ele falou, não, cara, é, se a pessoa não tem, se ela não consegue cuidar do corpo dela, como que ela vai cuidar da minha empresa? Que não é nada discriminatório. Nada, Eu já vi reiteradamente esse vídeo e ele está dizendo o seguinte: se a pessoa não cuida, ela não tem cuidado com ela. com ela, né? Como que ela vai cuidar das obrigações? Aí eu falo até de outros vídeos e até de brincadeira, né? Então, você vê um exemplo, né? O dono de academia gordo, o engenheiro que derrubou a obra. Então, assim, fazendo um contraponto, não vai funcionar muito, né? Então, isso Não não faz é uma sentido. discriminação, não é isso. Não é isso. Ninguém está discriminando A ninguém. gente não está entrando Não, Sim. a no discussão não quesito, é essa, a não é discussão essa, a não gente é está essa. falando de disciplina, De né? disciplina. Total. E dentro disso aí, vocês consideram, então, dentro desse papo todo, que performance, no sentido de esporte, de rotina, ajuda a entrar no mercado de luxo? Aí, vamos voltar um pouco o vídeo, né? Aí pro pessoal que está assistindo, eles vão voltar eu falando aqui, eu vou voltar, aí volto o vídeo, volto o vídeo, e depois eu vou voltar aqui para falar de network. Ah, Já está convidado, bom, inclusive. obrigado. Com aquelas ressalvas que eu fiz, né? Não basta você localizar pelo Google, por uma IA, e já aproveitando falar de IA, a gente acha que tem que falar, já Das entra novidades. nessas Opa, esse é um ponto nessas importante. novidades. Mas para responder para você objetivamente, eu acho que não basta simplesmente você buscar um lugar que tenha um círculo de empresários, enfim. Busque primeiramente melhorar sua saúde, melhorar seu físico e tente ser autêntico. Eu acho que as coisas elas começam a acontecer de De forma forma natural. natural. Você vai se Eu acredito conectando nisso. e criando relações duradouras e relações verdadeiras. Esse eu sempre fui assim. Não é de hoje, né? Porque eu estou gravando aqui. Então as coisas elas acontecem naturalmente. Isso é o verdadeiro network, que eu acredito. E o que eu também nem uso muito essa palavra network. Eu uso muito conexão. Eu gosto de me conectar com as pessoas. Então não basta se matricular na academia, entrar no clube de negócios
Inclusive estão criando vários clubes de negócio. Nossa, eu É, recebo É. muita mensagem. então, Tá sendo Até, muito convidado para Nossa. participar de clube? até uma pergunta que eu tinha aqui era exatamente isso. Eu concordo completamente com o que vocês falaram em relação à veracidade, em relação a estar em ambientes que, tipo assim, acho que você tem que se conectar com pessoas com coisas que você gosta também, que eu acho que é uma forma Perfeito. mais fácil de criar conexão. E vai também muito com o que vocês falaram, que eu acho que quando você está construindo um negócio em cima de luxo, em cima de clientes de alto padrão, você não pode querer vender o tempo inteiro, porque ele já está, dentro do que você falou, vacinado com gente interesseira, né? Eu acho que é natural. As coisas vão acontecendo, e você tem que pensar mais a longo prazo, que você tendo contato, uma coisa que eu fico muito feliz é de conectar negócios. Então, acho que até como eu comentei com isso, você, tem uma pessoa que estava no Rio, e aí eu estava conversando com um cara, e eu isso é conheci um interessante. minerador de diamante. Isso é E eu interessante. comecei a conversar, pô, como funciona o negócio dele, o que que ele faz, não sei o que, não sei o que lá. E aí depois essa menina pegou pra mim, "Mas o que que você quer saber de mineração de diamante? Você mexe com Marte." Eu falei, você nunca sabe quando você pode precisar de um minerador de diamante na Exatamente. África. Porque, cara, um dia às vezes pode conectar um cara e eu conecto eles. Mas legal, eu acho que essa é a primícia. Dentro disso, eu acho que o principal ponto para o pessoal que está assistindo é não ter pressa nesse processo. Eu Não acho que pode ter pressa. porque senão você vai demonstrar afobação e vai demonstrar interesse. Mas algumas pessoas, para conseguir às vezes mais rápido, pô, se envolver em tal, entra exatamente nesses grupos de mentorias. O que que vocês acham desses grupos que tem os mastermind e tal, que hoje em dia está crescendo e cada vez tem mais? Vocês acham que realmente funciona? Tem alguns que prestam, alguns que não prestam? Como que você vê isso para entrar nesse mercado de luxo e de alto padrão? Eu acho que se fazer sentido para você aprender algo no seu negócio, eu acho que vale a pena. Agora, segundo as intenções de conectar a outro empresário e tal, eu acho mais difícil. Mas assim, tudo que vai trazer para você de aprendizado, eu acho que vale a Faz sentido. pena, mas é claro, pôr na ponta do lápis, ver se realmente vale a pena isso. Ó, eu acho o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. É Vamos polêmico, hein? pensar o seguinte, vamos Os pensar o clubes são seguinte. polêmicos. Vamos pensar o seguinte, eu já sou um personal e eu quero entrar nesse mercado para prestar serviço. Primeiramente, eu ia detectar ali no mercado quem ali atua nessa área. Aí eu pego o exemplo do Michel. Eu vou investigar o Michel. O que que eu olho do Michel? O Michel é de verdade. Peraí, o Michel é embaixador de uma academia de luxo. O Michel subiu algumas operações do wellness de luxo também. Então ele tem um histórico. Primeiro ponto. Tá. Ah, o que que a mentoria do Michel me oferece? Comportamento, treinamento, etiqueta. Aí faz sentido esse mastermind. Mastermind é um pouco diferente, né? Estou falando de mentoria, né? Enfim, não vamos entrar nessa discussão. Mas eu compraria essa mentoria do Michel, assim como outros mentores que há, mentorias com público realmente de verdade. Mas a internet é uma avenida, então é uma avenidona. Você tem mastermind, que não é mastermind, você tem mentor, que, Não é que mentor. não é Não foi mentor de mentor, ninguém ainda. que é empresa, que é mentor de empresário, mas o cara faliu a empresa dele, né? Então, assim, fica difícil. Você tem mentor que te ensina a vender. Hoje, o que está mais no hype é vender, eles ensinam a vender a sua mentoria. Daí eu fico olhando às vezes, eu fico pensando, né? As pessoas compram uma mentoria para ser mentor. A gente fala, mas o que que você já fez? Qual é teu histórico? Quem é você? Exato. Você vai me mentorar em quê? Em que você vai me mentorar? Né? Então, assim, mas existe masterminds, mentorias de pessoas muito sérias, né? Inclusive eu já fiz muitas mentorias. Sou eu já fiz algumas mentorias que me trouxeram não mentoria para captação de clientes, fazer network, mas até para capacitação intelectual, capacidade, enfim, pra você melhorar, né? Porque a gente está sempre aprendendo, a gente nunca, todo dia, né? Eu pelo menos aprendo todo dia, até chegando aqui a gente aprende a estacionar o carro, tudo é um aprendizado. Mas eu acho que, assim, ao meu entendimento, é uma boa, só que tem que pesquisar com muito cuidado, senão vai acabar sendo mentorado ou participar com alguém E, que não. É, que não é mentor. e ficar frustrado com isso, né? Você vê que não deu certo, né? A mentoria que você comprou, que você adquiriu. Mas é isso, gente. Eu acho que também a pessoa que busca o sucesso, independente da profissão, tem que ter uma meta, né, a seguir. Bateu a meta, já estipula outra
E por aí vai. E vivências, né? Em qual mercado que ele quer atuar, ele tem que ter vivências. É, cara, eu lembro de mim quando eu estava começando, por exemplo, eu já queria atender grandes clientes, né? Empresários, bancários, artistas renomados. Hoje eu já atendi, eu acho, uma boa gama aqui em São Paulo. E assim, eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu queria viver essa experiência e entender como que o meu cliente gosta de ser tratado. Então, cara, eu vim de baixo também, tá? Então, eu juntava uma grana, eu ia no restaurante lá no Jardins, por exemplo, no Gero. Como que o garçom me atende? Tem experiência. Pra ter experiência. Pô, o Repertório. garçom não sai do seu lado, cara. Aprendeu na raça. O garçom não sai do seu lado. Você toma um copo d'água, o cara já Ele completa aprendeu ali. na raça. Vai numa rede de hotel, de luxo. Você tá descendo do elevador, o cara já abriu a porta pra você lá na esquina, né? É uma atenção ali direta com você, falar o seu nome, né? Então, e eu também já trabalhei em hotel, tá? Então a gente recebia lá todo dia de manhã, agora nos bastidores, a gente recebia de manhã todos os clientes VIPs de hotel e a gente já tinha que saber qual o quarto do cara, qual o nome, tinha a foto do cara, para chamar o cara pelo nome. Então é um grande diferencial também, eu acho que é o atendimento, a atenção que você tem com o seu cliente. Legal. Mas é isso daí que você estava ganhando nisso, você estava investindo em repertório. Com certeza. E eu É fiz isso. muitos, viu? Fiz muitos. Até juntar dinheiro para comprar o tênis igual que o meu aluno usava. Pô, ele usa esse aluno, então eu tenho que me conectar ali com ele. Pum. Total. É, Investia. isso aí. E isso daí é só um ponto de conexão. Não quer dizer que o tênis é mais que Não, você. Não, exatamente, com não é isso. certeza. É, É o ponto é, de conexão. é isso mesmo. Exatamente. Então, você Porque. tá falando de não, ele não tá usando aquilo pra se mostrar, ele tá Isso. Claro que usando aquilo não. pra se conectar. Conectar, exato. E Diferente. quando vai falar sobre o produto, sobre um bem, isso me reflete muito em carro. Que muitas vezes as pessoas pensam que quando ela tiver o carro parecido com o do outro, ela vai estar no mesmo nível. Primeiro que a gente nem sabe qual que é o nível que está o outro. Às vezes o carro é só um ponto ali que ele utiliza. Às vezes ele pode estar em outras esferas. Que nem a gente falou, tipo, hoje tem empresário que nem liga para carro. Às vezes ele está ligando para um barco, que está ligando para um avião, então a gente não sabe essa esfera. Mas o carro ele pode ser um ponto de conexão, mas o carro ele nunca pode sobressair da pessoa, né? A A- pessoa ela tem que brilhar e o carro, ele é só mais um ponto. Pô, tudo que essa pessoa tá falando aqui, legal. Ah, ele tem esse carro bacana. Tipo, é mais um ponto de validação. Não quer dizer que, porque ele tem esse carro, ele com certeza é isso. Não. Aí não, aí perde E, sentido. e até porque, né, o dinheiro ou o bem, ele não te valida. Agora você vai me expulsar daqui. Ah, Eu vou pegar no calcanhar dele. No calo. Eu vou pegar no seu calo. Eu vou dar um exemplo, sobre validação. Eu vou pegar o exemplo do Neymar. O Neymar, a questão financeira dele. Ele é influencer, ele tem uma capacidade financeira muito grande, tem muitos negócios. Aí a pergunta que eu te faço, né, a respeito de validação. Aí a gente para pensar, a validação. Uma Champions League, melhor jogador do mundo, ele não ganhou, ele não vai para a Copa e ele nunca foi, e acho que também não sei se vai conseguir, enfim, ele nunca foi campeão do mundo. Aí eu pergunto para você, a validação é financeira ou a validação de legado? boa pergunta, hein? Eu acho que o primeiro é legado. É legado. É legado, porque assim, eu não vejo ele como um Pelé ou um Maradona, mas ele alcançou grandes números, grandes marcos, e consequentemente ele teve a parte financeira. Eu concordo que ele é um cara midiático, entendeu? Ele é um Sim. cara que realmente ele demonstra muitas coisas, ele é um cara polêmico, mas assim, legado em relação ao esporte. Quanto pessoa, eu não posso falar porque A gente não muita está gente. falando de pessoa, a gente está Até falando para de colocar isso. isso, porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Ah, mas o Neymar é isso e Não, aquilo. Eu não posso falar quem que é o Neymar se eu nem conheço ele. exatamente. A gente não está falando sobre o Neymar, a gente está Tá falando falando sobre o o atleta, atleta. o atleta. Isso. Eu acho que, assim, o fato dele, na trajetória dele, não ter alcançado alguns marcos, como por exemplo, ele nunca foi o melhor jogador do mundo. Eu não posso comparar ele com Pelé, com Ronaldinho Gaúcho, porque ele não chegou lá. Mas ele tem pontos
incomuns com eles. Por exemplo, ele já foi campeão da Champions League. Isso legal, com o Barcelona naquela época. Então, assim, ele teve grandes marcos, mas Mas não assim, foi o jogador da Champions, né? não foi o jogador da Champions, entendeu? Então, assim, isso daí é o que eu vejo ele teve muita notoriedade porque ele é midiático, mas muito da trajetória dele foi baseado nas ações que ele teve como E atleta. como atleta, totalmente o oposto do Cristiano Ronaldo, que a gente fala de foco, de constância, de resultados, né? Ótimo, Ó, ótimo exemplo. Eu acho que aí sim é tipo assim, o legado ele é o o legado. Cristiano ele entra numa prateleira igual, por exemplo, Pelé, Maradona, e não só por quesitos de habilidade, mas assim, ele chegou onde ele tá pelo foco, porque assim, o cara, ele é um robô. Tipo assim, um robô assim no sentido de ele é Disciplina. doutrinado, Sim. disciplinado, ele pensa na família, ele pensa no esporte, ele tem consciência do trabalho, coisa que o Neymar, ele ganhou mídia sem ter esse processo, mas ele não chegou onde o Mas, Cristiano Ronaldo chegou. mas você vê que até seu comentário sobre os números que você apontou com o Neymar, mas ele tem números, né? Algumas vitórias, enfim, ele tem a história dele também, claro. Aí a gente vai para o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo também ele não conseguiu algumas, tudo bem que nem se compara, mas enfim, mas ele tem o legado dele. Então, qual é a diferença de um legado ou simplesmente da gente tratar isso como um bem financeiro, né? Então é muito mais profundo a gente falar de legado. Na esfera que eles estão, o É. legado, o mundo financeiro, eles podem estar até parecido. Eu não sei qual a Sim, diferença a gente financeira também entre não está nem Cristiano discutindo Ronaldo isso. e Neymar, É, mas a gente assim, está chega falando um assim, nível da vida também que depois você passa um certo valor, não importa o quanto você tem mais, você exatamente. vive o mesmo nível de vida. Mas em relação a performance e legado de atleta, não tem comparativo Neymar e Cristiano É Ronaldo. igual os founders das grandes empresas. A gente daí volta para o empresário que tem um legado, o que que ele fez. Ou o outro empresário que foi por outros caminhos, e aí a gente vai desenvolver, que vai ficar 5 horas falando, que aí tem o começo. A gente vai voltar para todos os pontos: disciplina, Uhum. performance, você implementar a empresa com cultura, enfim. Mas eu acho bem interessante. É Não, bem achei muito interessante. legal o seu ponto. Um ponto aqui. A gente falou bastante de se conectar no mercado de luxo através de conexões, né? Através de contato. Mas eu queria entender de vocês quais outras formas vocês veem de vender para o mercado de luxo sem ser através especificamente de conexão. Por exemplo, a gente tem hoje em dia a Chanel, que tem uma marca, e aí as pessoas vão atrás dela. Não necessariamente o dono da Chanel está fazendo contato com pessoas para vender o produto dela. Perfeito. Como que você vê outras formas de vender para o mercado de luxo a não ser a parte de conexão e de contato com pessoas? Construção de marca, História. legado, isso demora. Você tem que construir sua marca, você tem que construir seu legado, ter uma história. E aí você consegue atingir o mercado com as camadas. E você tem várias E, estratégias. e acreditar onde você quer chegar, né? Eu acho que essas marcas aí dificultam o acesso, né? Então, eu acho que quando traz essa situação de escassez, aí que o pessoal quer. Uhum. Então, quanto mais escasso, mais exclusivo, mais as pessoas da classe A querem atingir e querem ter aquilo, né? Você fazer um evento só para convidados exclusivos, né? Todo mundo que viu aquilo vai querer estar ali dentro. Uhum. E eu acho que por aí Às vai. vezes a Rolex é muito boa nisso daí, né? Pois é. Em falar não Você pode ter o dinheiro, não para consegue. você pode ter o dinheiro que for, mas se você é um novo rico trazendo isso, não, eu consegui o dinheiro, vou lá comprar o Isso. Rolex. Nada, ele vai te dar o de Você entrada. chegou lá na Rolex, muitas vezes nem o de entrada, eu só mostrar ele, pô, amigo, deixa aqui que eu vou anotar. Esse cara, dentro do aspecto dele, ele sai com uma frustração, mas ele quer superar. E quando ele compra o Rolex, ele se sente. Aí é igual o que a gente estava falando, né? O Rolex ele é o início do mercado de luxo dos relógios. Os outros eles vão para outra escala, mas só que a Rolex ela tem muito disso, né? Muitas pessoas que conseguem e tendo sucesso na vida, vai conquistar esse primeiro objetivo, ela vai na loja e aí ela chega lá e ela toma um não. E aí isso daí vai mudando um pouco a percepção, né? É, A diversas pessoa marcas, começa né? a desejar. E para tudo isso tem a construção da marca, né? Que isso é É, importante, né? Isso é o mais difícil, né?
você construir uma marca, você construir um produto, tudo isso, enfim, leva muito tempo. Porque isso daí foi uma ótima resposta, né? Ótimo. Porque quando você fala não para um cliente e você não está preparado, vem aquele questionamento, né? Por que que quem que é essa marca que falou não para mim? Se você Exatamente. não tiver fundamento, você se queimou. Você não tem. Virou uma Total. frustração que a pessoa nunca mais Que, compra. que é diferente de ter uma marca forte ou de você usar uma estratégia. É, Eu vou usar uma estratégia de fazer retenção no mercado. Só que seu produto já está posicionado, seu produto de fato é diferente, você consegue atender essa demanda, né? Então, são questões de estratégias. É um exemplo de uma marca famosa que começou com a questão de yoga lá fora. Ela perdurou na construção de um lifestyle diferente, enfim, ela foi investindo, investindo, e praticamente ela aconteceu agora. Quando eu digo agora, recentemente. recentemente. Ela, hoje ela é considerada uma marca Referência nisso. referência, mas ela construiu Uma história, né? uma história. E ela tem certos picos de demanda, né? Ela não está tão disponível. Você quer comprar, sei lá, de repente um tênis, tem um modelo ou outro, você não consegue pronto entrega. Inclusive, eles já montaram até uma loja aqui. Mas, assim, para resumir, é construção de legado, tudo demora. Não dá para você se conectar com pessoas na hora, você vender seu produto, aí você tem que, é o exercício da vida, né? Tem que trabalhar bastante. E você tem mais uma pergunta aí? Tem. Eu quero perguntar. Num mundo cheio de egos, o quanto a humildade é importante? Eu entendo o seguinte, eu acho que ego, existe algo, claro, nós todos somos seres humanos, somos factíveis a defeitos, acertos, erros, enfim. Mas eu acredito que ego, em qualquer setor da vida, né? Eu acredito que o ego é um espelho, é um reflexo de um problema que essa pessoa que tem ego tem. Ela tem algum problema com ela que se reflete numa manifestação de ego. É o que eu penso, que é mais patológico, né? Acho que um ego leve, todos têm. Eu imagino o seguinte: você tem uma tomada de decisão, você está num comando de um time de 1.000 pessoas. Se seu ego fala mais forte, como que você. Vai lidar com essas Será que isso pessoas. vai dar certo, né? Então, assim, a minha opinião, eu digo opinião é muito forte, né? Assim, minha visão, eu acho que o ego é o espelho de um problema que a pessoa tem. Eu acho que é mais ou menos isso. É aquela velha história, né? A pessoa que fala muito mal das outras, ela está falando sobre ela, né? Ela está falando sobre É ela. muito mais sobre ela do Mas é que muito sobre os mais outros. sobre ela do que com os outros, né? Então, eu acho que ego, somos factíveis a erros e acertos, repito, mas o ego é um ego leve, né? Eu não posso comprometer uma operação, comprometer algo mais delicado por conta de ego. Vai ser feito dessa forma. Eu quero dessa forma. Aí entra até em relação interpessoal, né? Você começa a ter problema em todo tipo de situações, né? Então, Se acho que expande. as pessoas, as pessoas bem mais, assim, pessoas super bem-sucedidas, as pessoas que eu conheço e convivo, elas não têm um ego inflamado. E aí é uma lição que eu também aprendo muito, que elas querem aprender mais do que ensinar, que também está relacionado um pouco com ego, né? Se você tem um ego, você sempre vai ser correto, você sempre vai estar certo, né? Então, o seu ego sobrepõe a qualquer opinião alheia. Eu acho que a humildade também está relacionada à educação, né? Vem lá da infância, né? Como seus pais te criaram, né? É, acho que um exemplo é um simples bom dia para todo mundo, né? Todo mundo que você viu. Acho que, acho que eu vou pegar até o meu caso de exemplo. Cheguei aqui, eu dei bom dia para todo mundo. Dei bom dia lá embaixo, dei bom dia aqui pro pessoal da entrada, né? Acho que quando você chega, né, se apresentando, com um sorriso no rosto, um simples bom dia a todo mundo, eu acho que daí, Você abre portas. Mas com assim, o seu certeza. mercado, ele tem um ego ali, viu? Que Depende, Ah, depende. então, vamos entrar nisso aí que é polêmico, daí porque eu acho que entra no status, talvez, né?
Então, No glamour. porque eu acho que, independente do nível de academia, eu acho que esse lado competição, às vezes ele se sobrepõe com o ego. Tipo assim, a academia eu já senti muito disso de sentir distanciamento das pessoas pela condição física que ela tá, entendeu? Em Isso é cada verdade. momento. Isso eu tenho que Então, concordar com assim, você. às vezes é tipo assim, a pessoa perdia uma abertura de conexão porque ela não sorria, ela não dava um bom dia, ela, tipo, não dava uma abertura de falar com licença aqui, amigo, pô, vamos fazer isso. Pô, será que rola uma troca? Ela sempre tenta trazer um distanciamento na posição que ela tá pela condição física. Como que você vê isso? É, eu passei muito por isso, cara. É, eu lembro antes, enquanto eu atendia só no, na academia, né, na sala de musculação, eu era tratado de uma forma. Aí quando eu comecei talvez a dar aula a grandes celebridades, essas pessoas que não me tratavam adequadamente com Mudaram. educação, mudou. Aí puxava meu saco, queria se relacionar. É engraçado, né? Aí eu vou. Caraca, Eu acho que eu sou da polêmica o hoje. mundo dá voltas, né? Dá Eu voltas. sou do contra. Ah, Eu sou do contra. Eu vou fazer um contraponto aqui. Aqui, vamos lá, no seguinte sentido. Eu tenho um determinado grupo de pessoas ali que eu não me conectei por algum motivo. Aí, de repente, eu fico amigo de uma pessoa que é, vamos colocar, uma pessoa famosa, influente. Aí esse grupo de pessoas se aproximam de mim. Não, não vai se aproximar porque eu não vou permitir, porque isso. E aí entra naquela questão de você ter relacionamentos sólidos, com constância, que vão te gerar longevidade de negócios, né? Então você forma uma rede, uma teia de network real. Mas eu não quero, não. A pessoa não quer papo Não, mas comigo. Aí eu apareço lá com. Ai, você é meu amigo. Não, não, mas é isso aí. Eu eu não lembro, quero. eu lembro de todo mundo aqui, ó. Mas você lembra? Eu lembro. Tá anotado. Tá anotado. Você já viu o vídeo de uma modelo famosa que fala, eu lembro de tudo que vocês fizeram. Ela é Sim, bem sim. famosa. Ela fala, olha, É, vocês são. mas olha, é isso. Não, mas eu trato todo mundo com educação, óbvio, né? Até as pessoas que Claro. me rejeitaram no passado. Mas também não quero perto, né? Não quero. Isso é o lado oposto do que a gente estava conversando, que a gente estava falando de como se Exatamente. conectar com as pessoas, mas querendo, ou não, as É, pessoas às vezes querem se conectar com a gente, e é esse o reflexo. Se a gente sentiu que a pessoa ela foi um pouco falsa, ou que antes ela tratava de um jeito, e agora tá dando, é o que a gente falou, a gente viu que a pessoa só tá vindo por interesse. Sim. E aí nos Não conecta. vai se conectar, que é os clubes que eu dei exemplo no início do nosso bate-papo. Você acaba não conectando. Ó, vou dar um exemplo. Essa é clássica. O cara inferniza a sua vida, aham. inferniza a porra da sua vida lá para vender a mentoria do cara. É vendedor te é ligando. e-mail, é Aí o chat. cara, aí o cara começa a te seguir, te curte o like, tudo. Aí você fala, meu, eu não vou comprar sua mentoria porque é muito cara, enfim, não faz sentido para mim nesse momento e tal. Pronto, o cara para de te seguir, bloqueia, perde a amizade. O cara é burro. Total. Às vezes não é o momento de aquele momento. Mas como que eu vou bloquear? Aí entra no network, que na verdade é que tá tentando vender. Não, É, não segura. Então, ele tá pelo interesse. Você vê que isso daí ele morreu no primeiro estágio, O né? LTV Porque dele, Cox, o lifetime value dele aí já era, porque ele nem entrou, zero, zero, zero. porque ele nem queria a relacionamento. intenção Eu nem dele era queria. essa. É, eu acho que isso é total. Acho que ele não tá. É o que a gente falou, o relacionamento de negócios, eu acho assim, todo mundo, óbvio, tá pensando em crescer. E você sabe que Exatamente. relacionamento vai trazer negócios. Mas não pode ser num a um. Eu não posso, vou me relacionar com você porque agora eu vou vender. Isso Não. aí. É Isso um aí. conjunto de ações que você vai empilhando no relacionamento. Pô, tem gente que só vai te trazer um papo legal, uma informação, conhecimento. Tem gente que vai te trazer negócio. Tem gente que vai te trazer uma indicação. E a longo prazo, eu acho que essas ações de se relacionar com pessoas vai te trazendo frutos. Exatamente. Eu, Exato. eu sou muito procurado. A minha própria rede. Aí você tem um médico bom, ele nem questiona, eu que estou falando. Não é que é a É, minha eu faço palavra, muito mas isso. sinceramente, Temis, eu vou viajar, tal, em qual lugar que você acha? Acabou. Isso é um relacionamento de verdade. Você entendeu uma rede? Então, outro dia, eu preciso de um.
passei uma mensagem para um amigo meu, preciso de um contador de confiança que eu tenho que indicar para outro cara. E olha que eu tenho uma rede de contadores, enfim. Eu falei, esse caso era especial. Eu falei, dá para você me indicar um? Aí indicou. Veio, é tudo bom. Então é uma teia que você cria. Agora você imagina, eu não vendo para você hoje. Não, você não comprou? Não quero mais conversa com você. Então você só vale se você compra, né? Então você faz a venda do dia. Aí você vai ter uma operação do dia. Então eu vendo o almoço, a janta você não come mais. Né? E se você não comprar, eu vou ficar com raivinha de você e vou te dar um unfollow. É porque um exemplo legal que eu falo para profissionais da minha área, por exemplo, tem academias, né, que não são de luxo, qual o atendimento não é tão próximo, tem o professor lá no salão, correto? Certo. É, aí esse professor se aproxima do primeiro aluno que acabou de fazer matrícula, né? Porque ele quer ali atender esse aluno bem e fechar o personal. Só que esse aluno talvez não feche o personal. O cara sai de perto do aluno, né? Pior burrice, cara, porque na realidade, se ele continua atendendo ali todo mundo bem no salão, esse aluno no qual não fechou pode indicar Então, para uma vizinha lá no condomínio dela que quer um personal, né? Então eu acho que o boca a boca ali é muito mais válido. E é o tem onde momento de faz. compra, né? Às vezes Normalmente compra. aquele cara ele não Não tá nem é, consciente cara. para contratar um personal, Mas o cara ele tá, às vezes tá começando na academia, se o cara chega lá, ele é o gente boa, ô cara, ó, você precisa de qualquer coisa, tal, dá um toque no meu pronto. exercício. Na hora que o Acabou. cara vai evoluindo, ele fala, porra, mano, eu quero estar mais próximo de você, toda a dica que você me deu melhorou. E, sobretudo, cuidando da saúde dele. Não Exato. é E vai você. indicar pro amigo, vai indicar para outro amigo e por aí vai. É a Totalmente. famosa ajuda que vira isca, né? Porque a partir do momento que ele tá ajudando o cara já tá tendo uma experiência como que lidar Exato. com aquele personal, né? E aí Aí o cria o cara vai no desejo. outro horário e vai sentir falta, né? Cadê aquele E, cara na que tá verdade, aqui? você não precisa nem fazer a venda efetivamente, porque se você dá uma atenção, você está efetivamente ali, automaticamente, pô, vou contratar esse cara é bom. E aí mantém a constância da prestação de serviço. Pô, o cara que eu tô fazendo, ele me dá resultado, o cara é muito bom. 1, 2, 3, 4, 5. Quando vê, Virou um E aí que entra. que você falou, Pode falar. inclusive, que é uma coisa interessante, que é disso de, assim, são às vezes iscas que você vai tocando. Não necessariamente aquele cliente ele vai te comprar hoje, mas você plantou uma É, sementinha, então, mas às vezes você é um plantou relacionamento. sem a intenção, né? Tipo sim, assim, que é a devido melhor a, forma, inclusive, né? devido a você ser ético, ter um bom trabalho, fazer o que tem que ser É feito, entrega. as Total. coisas acontecem. Uma Não é coisa, seja, pô, vou lá fazer isso que vai dar certo. Não, foi uma coisa sim. natural. Natural. Eu acho que tem algumas coisas, tipo assim, eu acho que você tem que lidar bem com todo mundo, é o que a gente fala, por exemplo, tem cliente aqui que a gente recusa. Porque eu falo, cara, não é seu momento. Porque eu sei que esse cliente, no Isso. momento dele, ele volta, porque ele vai. E esse negócio disso, por exemplo, assim, até em Event Network, uma coisa que a gente faz que pode agregar. Eu não gosto de Event Network, é o que você falou, você não pode parecer interesseiro. Às vezes eu tô Isso. no Event Network para fazer negócio, para conhecer gente, adquirir conhecimento e tal. Sim, Mas você não pode ser interesseiro. Então, uma coisa que faz, de vez em sair tentando cutucar as pessoas, uma coisa que eu faço que pode ficar dica pro pessoal, toda palestra eu pergunto. E na minha pergunta, normalmente já tem uma explicação do que eu faço, da resolução do meu problema, alguma coisa. boa, Por quê? perfeito. Porque aí as pessoas normalmente chegam até mim. Elas falam, cara, Inteligentíssimo. eu vi que você falou aquela coisa lá, pô, precisava disso e tal. Isso. E aí já não é eu que fui atrás dela, ela que veio atrás de mim. Então, assim, no evento daquela lá que a gente comentou agora há pouco de um evento, teve acho que 7 palestras. Eu devo ter feito 8 perguntas. Eu, Uma em cada palestra eu uma em concordo. cada, pelo menos. Eu Pelo menos uma também. em cada palestra eu levantava a mão. Depois até vieram brincar. Caraca, você não deixa ninguém falar, só você quer Só perguntar. você Mas quer beleza. falar, você Mas quer. ela veio brincar comigo. Mesmo que ela brincou com isso, ela veio brincar comigo. Ela lembrava meu nome, ela sabia o que eu fazia. Então é uma forma de você jogar a isca dentro de Sim, evento mas é que uma você. isca Sim. técnica, uma isca Isso aí. Mas constante. é até o ponto que segue essa linha que você, tipo, foi interessante e o que a gente estava falando. Eu acho que quando a gente tem essas ações, a gente gera valor e quando a gente gera valor, a gente sai do preço. Total. Exatamente. Porque o que a gente tem que tomar muito cuidado é para não virar um commodity. Tipo, Não. quanto advogado não é comparado por preço? Sim. Quanto personal trainer não é comparado por preço? Eu Se tenho você uma. cria esse vínculo, se você vai criando essa trajetória, É, o cara ele não tá quando ele ele vai te contratar, ele não tá pensando no seu preço, ele tá pensando no seu valor valor. e até É mesmo na verdade, Pedro. conexão. E hoje em dia, assim, devido ao meu posicionamento, quem me chama lá no Instagram, tipo assim, pra fechar com o pessoal, nem pergunta preço. Já marca o horário, cara, Uhum. Olha Eu que valor. tenho. né? É valor, você É agregou Eu valor. tenho valor. até uma frase que eu estou pegando aqui até o celular para ver que eu tinha feito uma anotação, bem anotação mesmo, a respeito de preço, né? Eu falo o seguinte aqui, que pare de competir por preço,
e comece a dominar o posicionamento, porque preço ele te coloca no jogo, mas o posicionamento ele define seu lucro. Total. Caraca, hein? Você tem que Já pode cortar e jogar nas redes já sociais. pode cortar, já vai dar um corte, vai dar um Já vai dar um corte, É corte. vai dar um isso. corte. Bom, que papo interessante, hein? Interessantíssimo. Muito massa mesmo. Tem mais coisa pra falar, até. Não, se deixar, vai. Agora, só para a gente fechar, eu acho que pelo menos uns 3, 4 minutinhos, é, com todo, com todas essas alterações, modificações, enfim, com essa velocidade que a nossa vida né? A gente falou muito de network, mercado de luxo, né? E aí, para finalizar, só queria entender de vocês, né? Tec- é, sobre o AI, né? Quais são assim, as últimas novidades? Aí eu jogo o contrário, a pergunta, né? Tem hum, alguma inteligência artificial específica já focando para esses mercados? Como que Pro mercado de você... luxo. É isso. Eu acho que tem soluções hoje entrando de AI em vários nichos. Tanto é que um conselho exatamente você às vezes não foi algo generalista e sim nichar, por você ver bastante delas acontecendo. Especificamente para o mercado de luxo, não vi algo específico assim nesse sentido. Uhum. Você pode ter, por exemplo, algumas IAs que são para um mercado, por exemplo, de carro, aí beleza, já é mercado jurídico, que aí ajuda, por exemplo, que naquele ponto você estava falando, de fazer processo. Mas uma coisa que eu falo no sentido de empresário, se você já tiver uma empresa e tá vendo que a IA é o conselho que eu dou para todo empresário, inclusive a gente tá falando aqui, a gente tá sendo um laboratório disso. Eu falo, você precisa evoluir com o IA, certo? É um fato. Se você não estiver evoluindo, você tá ficando para trás com o IA, Exato. com evolução, com automação, com esse tipo de coisa. Às vezes você pode não ter conhecimento técnico, não ter tanta curiosidade de ir atrás. Uma coisa que eu falo, todo empresário deveria ter nem que seja um estagiário de IA. Por quê? Se você não está no estágio de você não souber de IA, a meta desse estagiário é te dar uma informação todo dia. Ele vai te trazer uma novidade, ele vai fazer, ó, testar essa ferramenta, olha, você não tem tempo de testar, ele vai testar por você. Quando você começar a ter um nível de conscientização, você já vai começar a saber o que pode ser feito. Você começa a documentar. E aí você vai começar a passar para ele. Por exemplo, aqui foi o que a gente fez. A gente tem ali uma pessoa que ela é focada em automação, em IA. Qual que é o objetivo dela? Beleza, aí o Pedro já tem um nível de consciência, ela não precisa ficar trazendo necessariamente conhecimento. Mas a gente pegou há 2 meses atrás e deu para toda a liderança mexer no cloud, que hoje é a ferramenta Sim, que está Sim, ok, superando. ok, sim. Cloud Coding ensinou e falou assim: começa a automatizar e tentar criar sistemas. Elas naturalmente começaram a tentar, pô, ó, consegui automatizar um relatório que antes eu fazia na mão, ó, consegui subir as demandas que é na Que vai ao plataforma de ponto que você gestão, está dizendo. na mão e tudo mais. E aí o que eu fiz agora? A gente começou a fazer isso porque a gente estava no processo seletivo de encontrar as pessoas. Agora que essa pessoa entrou dentro do processo, ela vai começar em área por área e perguntar: o que que você conseguiu automatizar aqui antes de eu entrar aqui? Porque o grande problema de quando você instala um setor técnico dentro de uma empresa é a comunicação do tech com as outras pessoas. Dá conflito, o tech não entende as outras pessoas não entendem tech. O que a gente fez com isso foi fazer com que todo mundo entenda o mínimo de tech, entenda o mínimo de automação, para agora essa pessoa vier como um braço para ela. Então, se eu dou uma dica em relação, depende até se não é no luxo, se você é empresário, contrata alguém de IA e começa a buscar informação e começa a fazer essa pessoa implementar automações. Porque hoje muitos sistemas podem ser criados e automatizados com IA. E a sua linha que você entrou, e até mesmo que o Caio falou, eu acho que as pessoas pensam muito hoje em inteligência artificial em substituição. Exatamente. E a inteligência artificial veio para potencializar. Um ponto. Não tem que Então, substituir, É isso aí. não, potencializar. potencializar. Então, assim, na evolução vai ter muitas coisas que vai ganhar dinâmica que a IA vai ter autonomia. Por exemplo, hoje a gente tem a nossa empresa que ela dá muito mais autonomia para a parte de atendimento comercial, mas ela não substitui o papel do bom vendedor, porque o bom vendedor ele vive de relacionamento, sim. certo? Então, assim, se hoje a gente tem uma IA que ela faz todo o atendimento, vou te trazer um exemplo de um cliente nosso da Argentina. Ele é fabricante de tubo PVC lá. Perfeito. E qual que é a questão dele? Ele tem uma carteira gigante, porque ele atende a nível nacional, na Argentina. E o que que acontece? A demanda dele antes, ele gerava muita frustração através de mensagem. Porque o cara já conhece a empresa, ele já é cliente há anos, mas às vezes o que ele quer é dinâmica. Já ter um atendimento, mandar um áudio, já separar o material dele e enviar para ele o quanto antes, porque o cliente dele está esperando, que no caso é o B2C, é o construtor final, né? Então ele vai para o ponto de revenda.
Quando a gente colocou inteligência artificial e a gente deu essa dinâmica dentro do negócio dele, qual que foi a primeira coisa que eu falei? O seu vendedor tem que continuar o fluxo de visita. Porque se você vai melhorar a questão do seu atendimento por mensagem. Só que se o vendedor não deixar de ir nas lojas, ou a gente não tiver esse vendedor, a gente começa a perder presença. Sim, Então, às vezes, a gente vai perder um cliente, não é porque a gente tem uma eficiência menor em relação a produto ou muita eficiência em WhatsApp, por exemplo. É porque o cara foi lá e ele virou amigo. Perdeu a proximidade. Ele perdeu a proximidade. Então, assim, é potencialização. E isso se reflete em todos os mercados. Tanto no mercado C e D, e quanto A e B. Eu acho que o que vai mudar é a narrativa. Entende? Então, se, por exemplo, você que é personal trainer, às vezes daqui a pouco você vai encontrar algum formato de IA que vai te ajudar a potencializar muitas coisas. Por exemplo, o cloud hoje, se você começar a mexer, talvez você consiga colocar um sistema que você verticalize para sua rotina. Entende? Então, você já vai conseguir aplicar para os seus clientes isso. Parte de atendimento, eu não sei o quanto, por exemplo, você que é um cara que tem muita proximidade, você é personal trainer, lida com celebridades, lida muito com as coisas, com os temas que a gente está falando. E às vezes a gente quebra um contraponto, né? Que é, pô, como que eu vou colocar uma IA para talvez já estar ficar falando com o meu cliente? E às vezes seu cliente ele não quer agilidade, Não. o seu cliente quer proximidade, porque pessoas se conectam com pessoas, saca? Então a vertente que eu trago do que você trouxe em relação a mercados, eu acho que é a gente entender onde a gente está atuando e qual que é a forma que a IA pode nos potencializar. mas, é- mas tem um ponto também, eu também vou fazer um contraponto, né? Eu gosto. Porque o empresário brasileiro, ele sangra. Uma alta carga tributária, Uhum. não só a questão de imposto, ele não tem incentivo. A gente vive num país hoje, assim, também não estou entrando em discussão política, né? Só uma visão também. A gente vive com uma vertente assistencialista, né? Então, Sim. assistencialista você recebe bolsa para tudo, né? Inclusive tem bolsa, bom, enfim, bolsa família, bolsa fome, bolsa, enfim. A discussão não é essa. É pensando, focar aqui na questão da empresa. E eu fico pensando, né? Porque alguns setores, por exemplo, o setor de engenharias, grandes engenharias, não estou dizendo engenheiros, que desenvolve grandes projetos. Então, tem algumas operações que você precisava de 4, 5 mil engenheiros. Hoje, com uma tecnologia AI, você redistribui. E aí eu faço um contraponto, né? Então, a gente tem uma banda que vai ser, em tese, substituída, ou outra banda que também as empresas, elas, só para linkar o que eu estou dizendo sobre assistencialismo, né? Então, eu dei um exemplo de engenheiros que, enfim, eles vão ser realocados ali para outro desenvolvimento de outras questões. Agora, tem algumas operações que necessariamente, que não é o caso do seu cliente, que tem que desligar, tem que ser AI total. E como que isso a gente substitui as pessoas, né? Aí a gente entra num conflito social, né? Mas, Político. então, eu acho que entra na questão do meu cliente. Porque o vendedor dele não tem que ficar só Mas não de. tem só vendas, Ó, né? não. Um, ó, desculpa até te Pode falar. interromper. Um parque fabril. Eu tenho uma alta carga sindicalista, eu tenho cargos trabalhistas, eu tenho uma alta carga tributária. Sendo que dentro dessa concepção, eu posso robotizar, eu posso estruturar toda a minha operação e ter ganhos. Aí necessariamente não é uma intervenção humana. E aí, será que essa banda, como que eu utilizo isso? É, Com uma política assistencialista. então, isso daí é um ponto, porque hoje no mercado que a gente vive, tipo assim, é até a visão de crescimento empresarial, né? Você falou dessa parte de assistencialismo, e a gente vê uma diferença, por exemplo, nessa condição com o sistema capitalista como os Estados Unidos, e como Perfeito. que é a vertente, por exemplo. Por que que o Brasil hoje é muito difícil ou quase impossível bater de frente
com empresas americanas. Mesmo que a gente fale assim, olha, eu sou bilionário, agora eu quero desenvolver uma tecnologia interna, vou contratar pessoas de fora e vou trazer isso para dentro do nosso mercado. Isso muda todo o jogo. Por quê? Brasil, a gente já fala da nossa carga tributária, certo? Estados Unidos, ele pensa no futuro, no crescimento, onde as pessoas vão Inflação, chegar. etc. Então, eu acho que isso envolve muito preparo. Se você pega o mercado dos Estados Unidos hoje, grande parte das empresas de tecnologia não pagam imposto. Não. E você sabe o que aconteceu agora recentemente? Foi taxado as techs. Aqui no Brasil. Sim, Então, olha aí. que é Então, um, eu já coloco um ponto aí, porque assim, não quer dizer que eu tô deixando que esse setor de tecnologia não pague imposto e isso vai você não beneficiar eles. fomenta. É justamente, você para de fomentar, porque se essa empresa não cresce, ela contrata menos. E se ela contrata menos, ela conscientiza menos, gera menos demanda na faculdade. Então, assim, é um ciclo. Então, acho que começa muito por esse lado, que não é sobre a substituição. Eu acho que é como que as pessoas estão se adaptando. Quantas pessoas estão entendendo o movimento. Tanto é que eu tenho uma discussão muito literal com o Caio, por exemplo. Porque o Caio ele é mais literal que eu, no sentido tecnologia, saca? Tanto ele, quanto a Mariana, quanto o Johnny. E aí ele falava assim, pô, tô mexendo aqui no cloud, eu fiz um sistema. Pô, qualquer um faz isso. É super fácil. Eu falei, cara, para de falar isso, por quê? Porque não é qualquer um que faz. Não é. Não é qualquer um que faz. Se você não tiver uma visão de infraestrutura, se Isso. você não tiver curiosidade de código, é assim, Como que você é faz mais fácil, mas não é um qualquer um, prompt? Não. entendeu? Como que é a construção de um prompt? Porque a qualidade da resposta da IA depende da qualidade da sua pergunta. Sim. Se você faz uma pergunta Estava rasa, falando para um amigo hoje sobre isso, se de você como faz uma você, pergunta a tua rasa, você vai ter experiência resposta Muda rasa. completamente. muda Não, totalmente. não adianta eu virar para agora e falar assim, bom, agora com uma IA aqui, eu vou fazer os meus contratos de empresa. Não. Do que você Só a quer no resposta. contrato, como que o cara vai Agora com estar, a IA eu vou montar o meu É. treino e minha dieta. tem como. Não tem como, porque eu vou ser raso. Não tem como eu competir com vocês que são especialistas em cada área, igual mesmo dentro da Eu querer nossa área. competir na área de vocês. É isso, entendeu? Eu acho que dentro desse, eu vou tentar juntar até os dois tópicos que foi falado aqui, porque a gente entra numa questão de substituição versus a não contratação, né? Isso, Ah, perfeito. dentro disso aí, até comentando sobre o mercado de luxo, que vai dar um gancho para isso. Eu acho que no mercado de luxo, a gente tem uma coisa que aqui na Biz a gente tem produtos que são diferentes. A gente tem um produto, por exemplo, que a gente substitui, que é no caso de um SDR, então eu tiro completamente o humano e eu coloco uma IA para fazer atendimento. O que Perfeito. acontece normalmente num time de 10, uma vira um assistente de uma analista de IA e os outros 9 já era mesmo. E a gente tem outro ponto que é quando eu tenho vendas que necessitam de uma conexão maior. Como, por exemplo, Consultivo. a gente tem aqui uma empresa que é de imóveis planejados. O cliente tem que ir na loja ver, tem que É ter um diferente. projetista atendendo e tudo mais. Diferente. Então a gente tem uma IA assistente. A gente faz o quê? Potencializa esse vendedor, porque ele não vai lembrar de tudo. Então, por exemplo, Perfeito. como que você pode, por exemplo, usar no mercado de luxo a IA? Pô, a IA não vai fazer o trabalho, mas ela vai te lembrar o aniversário. E, inclusive, até um contraponto aqui. Quando a gente fala de IA, até quando a gente vai implementar, a gente fala que tudo é IA, mas 90% é código, não é IA. Né? Perfeito. Então, por exemplo, pô, lembrar quando um cliente faz aniversário, é código, não tem nada É de IA código, nisso, não mas tem é a automação que automação. você cria. Então, pô, lembrar quando é aniversário, pô, lembrar aquele cliente, pô, ele falou uma coisa importante, pô, se você tem uma IA no seu WhatsApp, que você pode falar tudo sobre os seus clientes. Ó, aquela cliente aqui acabou de falar que o filho dela vai fazer uma cirurgia daqui a 3 semanas, tá? Me lembra quando for. Então a IA interpreta e salva isso como um bom Conheça negócio. seus. Então ela começa a te potencializar para você nunca esquecer de ninguém, para você lembrar de todo mundo, você dá um atendimento melhor. Então ela potencializa o humano. Então tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para seguir nessa linha de não substituição, mas sim para deixar mais eficiente. O ponto é que quando você deixa uma pessoa mais eficiente, não necessariamente você vai demitir a área dela, mas você vai deixar de contratar. E que é uma coisa que, inclusive, estava se tendo bastante discussão nos Estados Unidos de que a gente não estava vendo uma demissão ocorrendo por IA, mas isso estava mascarado porque a gente não estava vendo uma quantidade grande de novas áreas sendo implementadas. Perfeito. Então, é um pouco diferente. Tudo bem que hoje a gente já viu uma demissão, tem Oracle demitindo, Microsoft Sim, demitindo, já começou uma demissão em massa. A gente vai ter um podcast falando especificamente sobre esse tema exatamente. de demissão em massa. Mas existe um ponto que entra dessa não contratação. Pô, em assistencialismo, quando a gente entra e até qual que é o impacto social isso, já vira até outro podcast. Mas a gente vê até o Elon Musk, O ele Elon defende há Musk. muito tempo, né, a renda única universal, e Vocês já viram agora isso do Elon Musk? Ah, mas aqui não no Brasil.
Aí no É, Brasil não não, vai dar certo. Não, ele coloca como não. renda única Não, universal. isso eu Ele já cita vi, que eu conheço bem, isso há mas muito tempo atrás ele sim, fala, agora ele voltou, inclusive, a falar um que pouco ele a fala mais. que as pessoas não vão conseguir Não trabalhar vão mais, conseguir trabalhar, determinado. exatamente. Aí qual que é o ponto dentro disso? É uma coisa que eu sempre eu converso bastante, é um tema que eu até gosto de conversar, que é assim, como sociedade, quando você vai analisar ela, e você olhar o indivíduo, é sempre muito triste, porque você tem um pai de família, que ele Perfeito, trabalhou 30 anos naquela área, aquela área, ó, perfeito. sumiu. Pô, é foda. E por isso que eu acho que muita gente acaba indo pro assistencialismo de não, isso não pode acontecer, a gente tem que pôr imposto, tem que ter proteções comerciais para não entrar essa tecnologia aqui e tudo mais. Mas acho que quando você vai analisar num conceito de sociedade, vamos lá, totem de supermercado, totem de McDonald's. Sincero, você acha que o recurso humano, analisando como recurso humano, é mais racional do que emocional? Faz sentido alguém ficar o dia inteiro? Não, Tem. não tem. Não tem o que ela Isso está já acabou, agregando, nada. entendeu? Acabou Então, o já. fato de você tirar ela e liberar esse recurso para a sociedade como um todo, poder alocar ele em outra coisa, para mim é evolução. Claro que você tem um Perfeito. período de adaptação, que de fato, quando você for analisar indivíduo por indivíduo, vai ter algumas tragédias que vão acontecer, e aí por isso eu acho que é uma discussão sobre assistencialismo pode ser válida para ajudar nessa evolução, mas aí vai da minha opinião, que é, eu acho que o assistencialismo ela não pode ser bengala. Então você não pode dar. Pô, hoje a gente trabalha com um monte de empresário que é dono de indústria. Pô, dele te contratar, porque o cara fala: eu não vou trabalhar por R$ 2.000 se eu ganho aqui meu auxílio, meu negócio, e eu faço um bico ali e eu ganho esse valor. Então você traz uma dificuldade de mão de obra. Então eu acho que o assistencialismo ele tem que ser para adaptar. É muito mais investimento em conhecimento, em oportunidade. Pô, é muito melhor de vez você dar R$ 600 por família, você dá o dinheiro para o empresário poder contratar a pessoa. Então eu acho que tem que ser nessa vertente do que numa vertente. É, Sim. é só para finalizar, mas o empresário ele é penalizado, né? Quando eu digo penalizado, porque ele tem uma alta carga tributária, ele tem que pagar vários encargos sobre a contratação, e muitas das vezes também lá a performance do trabalho não é correspondido, e ainda quando sai tem uma reclamação trabalhista ainda. Então ele paga a conta em várias cadeias, Sim. né? Então a gente entra nesse debate próximo. No próximo Mas até episódio. para Pois é. concluir esse ponto aqui, é que vários países estão estudando sobre essa renda única universal. E sabe qual está sendo o país referência nisso? Qual? Brasil. A gente é muito bom em assistencialismo, mas, tipo, em renda. Como que eu divido? Então, essa realidade a gente já vive. E o, O que eles pretendem aplicar lá hoje é o que o, traz a nossa barreira de e dificuldade. tem algum comitê especial? As empresas também vão receber esse auxílio? Não, não. Não, eu tô sendo, é uma brincadeira. Não, É, sim. obviamente não. É, Tá Obviamente não, certo. porque Mas realmente. não, mas a gente tem que aguardar também. Muita coisa vai mudar. A gente Mas, está no ano tomara. decisivo. esse ano Esse é é um ano de ano eleição. decisivo, ano de eleição, ano de Copa. Então a Pois é. gente. Mas é interessante. Só É colocando um ponto interessante. disso, eu acho que a gente tem que tirar crenças limitantes enquanto à inteligência artificial. Eu ouço muito mais pessoas falando de substituição, de como utilizar, de como potencializar. Então, acho que também isso daí é uma coisa. Talvez todo esse cenário macro que a gente fala do Brasil é algo que é mais difícil a gente tangibilizar, tomar uma ação. Perfeito. Mas quanto a nós, eu acho que a gente tem que parar de pensar de que medo da inteligência artificial e começar a olhar a IA de que forma que ela vai me ajudar. Eu acho que isso Perfeito. daí já começa, para mudar o Brasil, começa por nós, né? Então, Exatamente. eu acho que é isso. Perfeito. É isso. Gente, muito obrigado. Não, Muito mas obrigado ó, a peraí, todos. antes disso, pô, eu tô curioso para saber que parada é essa que você trouxe aqui. Eu Aí, vou, Hã? eu vou trazer. Eu trouxe aqui para nós. Isso aqui é de um grande amigo meu, o Hydroprotei, que é da Moving. Mostra aí pro pessoal. Qual que é o diferencial? O diferencial é que é uma água com proteína. Isotônico. Ela é isotônico, tem uma hidratação diferenciada, então é um produto algo assim diferente do que se oferece. E a qualidade, não tem açúcar, enfim, diferente de não ter açúcar, né? É um produto que tem BCA, aminoácidos, então você se hidrata de uma forma mais eficaz. É um produto que eu valido esse produto, é um produto muito bom aqui, É. ó. Ó, que legal, posso Eu tomo ter. Hidroprotei. também, eu Pode? tomo também, Bonita a adoro. embalagem, viu? Pode? E o Cê- gosto também, né? Tem Ah, muitas marcas que não é saboroso, né? A Moving Ó, lacra aí. representa.
Pô, com essa validação, hein? O Parabéns Michel aí, conhece bem hein? a. Parabéns aí, Conheço lá. Moving. O Michel utiliza no mercado de luxo que ele opera. Isso daqui aumenta a performance. Aumenta a Deixa performance. eu ver. Muito interessante. Bom, Muito bom. Melancílimo. você não vai beber, Caio? Lógico, deixa eu ver. Ó, Então tinha vai, um Caião. outro ali, ó, Caio. também Tem dele, ó. outro, Caio. Pode abrir. Ele quer guardar o dele já, cara. Seja do Vai Caio. guardar. É bom. Lógico, né? Deixa Não é eu bom? geladinho. Durante o treino, pô. É Cara, diferente. muito bom. Parabéns, gente, pelo produto. Vou tomar 20 gramas de E proteína um assunto BCAA. importante. As meias, só para finalizar, Porque vou falar. parece que tá junto ali, Ah, né? É. A gente falou de tecnologia e já é as meias mini pandas, né? Que ela tem tecnologia anti-odor e tecido respirável. A forma que ela é feita é para conseguir ter uma respiração melhor. E assim, os feedbacks já dizem, né? O cheirinho dela é. Você chegou a sentir o cheiro? Sim, sim, sim. Sentiu, né? Os feedbacks dela é. Cores. Eu até brinco que assim, é até meio bizarro, porque já chega gente às vezes perguntando assim, ô, eu preciso lavar essa meia? Porque eu uso, eu deixo ela passando no ventinho, já tô 5 dias sem lavar e ainda tá sem cheiro. Eu Ela já. não pega odor, ela já- não absorve. Tanto é que ela foi feita, Tecido. ela é muito usada na China, essa meia, por conta que lá tem regiões às vezes que é muito frio. E o pessoal usa aquele sapato cheio de pelo e tal, e o pé sua mesmo assim. Só que o pessoal fica com o pé suando 5 dias seguidos sem tomar banho. E aí o pessoal usa esse tipo de meia. o que é legal vocês verem é o tecido respirável, que é isso que faz a diferença. Então, ó, quando a gente abre assim, a trama, o desenho da trama dela é Totalmente diferente a diferenciado. trama. A costura dela, ela não é uma meia cheia de costura. Um Não. detalhe que é interessante é, grande parte das meias, a costura é embaixo. E o que acontece? Quem tem mais sensibilidade, principalmente quem corre, por exemplo, fica pegando e às vezes pode formar bolha, tipo, incomoda. A costura dela é micro e é em cima. Então, assim, além de ela ter toda essa tecnologia anti-odor e tudo mais, ela é uma meia que realmente ajuda nessa Dá performance. diferença. Você sente o pé mais leve Perfeito, gente. E aonde eu adquiro? no site da Mini Panda. Aí. Ah, e agora, pra gente encerrar de verdade, como que a gente encontra? Quem tá assistindo a gente, como te encontra? Tem meu Instagram, então é Michel, 2 underlines, Bueno. Show. Arroba, né? Arroba Michel, 2 underlines, Bueno. E o meu é só colocar arroba. Demes é diferente, é DEMES ponto Brito. Vai Show achar fácil. demais. Prazer, gente. Adorei É um participar. prazer. Muito Muito obrigado. obrigado por terem vindo. Tamo junto. Valeu, Obrigado. tamo junto. Satisfação. Pra galera que tá assistindo a gente, obrigado por ter vindo até aqui. Já E se a- inscreve no canal, curte, tamo junto. E Até a compartilha. próxima. Valeu!